eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, quando está tudo funcionando de acordo com a palavra, o que a Bíblia afirmou aqui? Um crescimento de Deus em nós. De Deus em nós. Um aumento de Deus em nós, um crescimento de Deus em nós. O que eu aprendo com isso? Se é um aumento de Deus, um crescimento de Deus em nós, Deus não é matéria. Deus é espírito. Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse diz, ele é espírito, e a Bíblia diz que ele é eterno. Antes de todas as coisas, ele diz, eu sou. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu, nunca Deus deixou de existir. Amém? Deus existe eternamente. Antes de tudo ser criado, ele é o sou. Não era, não é, não pensava em ser, sempre foi. Amém? Amém ou não amém? Nós sabemos que todo efeito teve uma causa. Quando surge um efeito é porque houve uma causa. Não existe efeito sem causa. Amém? Tudo passou a existir, segundo a Bíblia, a causa, a origem é Deus. Deus é eterno, não houve causa para Deus existir. Então Deus está completamente separado da matéria. Deus é eterno e Deus é espírito. Amém? É isso mesmo ou não? Teve alguém que o sol chega porque alguém teve uma causa, alguém criou o sol. A chuva vem porque alguém providenciou isso. Amém? Foi o eterno não vem de matéria-prima. Em Apocalipse 1:4,
Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Amém? E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que era, o que é, e o que há de vir é eterno, ainda vai voltar, amém? Então a Bíblia também diz que Jesus é eterno. Jesus também, o nosso Deus, é eterno. Jesus é o nosso Deus, Ele é Senhor também, amém? Em Deuteronômio 8:3, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Porque o pão, nem só de pão, porque o pão vai perecer, mas a palavra permanece para sempre. Amém? Mas sim, de todo o homem vai viver o quê? Nem só de pão viverá o homem, tem o sustento para a parte biológica, mas o que para sempre? Que? Mas a palavra permanece para sempre, porque Deus é um Deus eterno. O pão acabou, o maná acaba e acabou, mas a palavra permanece para sempre, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne, o verbo é Jesus, é eterno também, amém? Glória a Deus. E tem uma promessa em Miqueias: e tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Desde os dias da eternidade, desde os dias da eternidade, o Espírito Santo, usando o nosso irmão, o profeta, não tem palavra, ele fala os dias da eternidade, foi na eternidade, ele já era, porque ele que criou, nós lemos aqui que tudo foi criado por ele e para ele, e sairá de ti o rei, que vai governar. Isso aqui é o Israel espiritual, amém? Que ele vai reinar sobre o Israel espiritual, e o Senhor Jesus já veio, e ele é eterno também, amém? Então, em nome do Senhor, qual é a mensagem? A Bíblia diz que vai tendo um aumento de Deus quando tudo está funcionando. Então perceba que o aumento de Deus é espiritual. Se Deus é espírito, ele é totalmente distinto, diferente da matéria, então o aumento de Deus é um aumento espiritual, não tem nada com essa terra, não tem nada com essa terra, amém? E o Senhor Jesus, é claro que o Senhor Jesus fez o quê? Quando ele fala para a mulher, Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito. Deus é espírito, Deus é espírito, porque ela está falando em locais para adoração, naquele monte lá, nesse monte aqui, ele fala, Deus é espírito, Deus é espírito. Então, quando tem o aumento de Deus, é espiritual, Deus é espírito para combater, ele não está preso a montes, ele não está preso a localidade. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Quando tem um aumento de Deus, o propósito é adorar em espírito e em verdade, amém? Esse é o propósito. Deus não, por isso que o apóstolo Paulo fala, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque Deus é completamente distinto da matéria, não tem nada a ver com matéria. Deus é espírito e ele entra na nossa alma para nós sermos espirituais. Tem um aumento de Deus, o Deus invisível, amém? Então isso aqui é o que? Para a gente não se enganar e não deixar ninguém ser enganado, amém? O que Deus oferece, o Deus eterno que é espiritual, trouxe a eternidade para a humanidade, porque ele é espírito, doce vida espiritual, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo os nossos caminhos, preso ao materialismo.
A Bíblia diz que Deus interveio para nos dar a vida eterna, para tirar os nossos olhos das coisas materiais, para nós entendermos que elas não podem fazer nada. Esse é o amor de Deus, quando o amor é revelado, para tirar os nossos olhos daquilo que vai passar. Deus não passa, Deus não passa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus, o que aconteceu? Houve um crescimento de Deus, Deus está nele e ele em Deus, através de Cristo Jesus, amém? Deus é Espírito, então o que? Para tirar os nossos olhos, a fé faz o que? Por isso que a Bíblia diz, tudo se encaixa, nós não andamos mais por vista e sim por fé. A fé, o que significa? A fé que é gerada me leva para a vida espiritual, ela me leva para outra atmosfera, outra vida, uma vida que não tem mais fim, amém? Amém ou não amém? Porque ele sempre existiu e ele entrou com providência para você e eu, a humanidade, sempre existir eternamente com ele, porque ele vive para sempre. Então o Deus eterno, que é espiritual, ele vive para sempre. Com que propósito? Ele interveio na história para nós vivermos para sempre. É aí por isso que diz Jesus, o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu trouxe a vida que não tem fim. Porque Deus é Espírito, e Deus é eterno, o espiritual toma conta do nosso ser, para nós herdarmos a eternidade. Esse é o propósito do Evangelho, amém? Amém ou não amém? Em Deuteronômio 32, diz assim: vede agora, amém, irmão? Então, quando eu estou lendo isso aqui, eu estou lendo isso aqui agora. Deus está mandando eu prestar atenção nisso agora. Foi agora, 900 anos antes, 800, mas é agora. Vede agora, é Deus falando com a gente agora. Amém? 32, 39. Vede agora, que eu o sou, e eu faço viver, eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei as minhas mãos aos céus e direi: eu vivo para sempre. Amém? Ninguém vai fugir daquele que vive para sempre, ele é eterno, vive para sempre. Todos os deuses dessa terra já tem um tempo determinado para o fim deles, mas esse Deus aqui vive para sempre, e nos deu essa eternidade para entrar dentro de nós, amém? Glória a Deus. Então o que eu aprendo também? Que tanto nós, como todas as coisas, foram o que? Criada no tempo. Eu fui criado no tempo de 1966, 24 de agosto, nós fomos criados no tempo, a tecnologia está tudo sendo criado aí, aonde? No tempo. Deus está fora do tempo, sempre existiu, amém? Nós fomos criados nesse tempo aqui, e já tem um dia determinado por Deus, para nós sairmos daqui, já tem um dia determinado por Deus, para que tudo foi criado no tempo, acabar. Mas aquele que sempre existiu, não foi criado no tempo, porque ele é a eternidade, vive para sempre, é eterno, é espiritual, e veio trazer há 2000 anos atrás, essa vida para nós. Tudo que foi criado no tempo, viu que surgiu aí? Tem teu dia, o final está certo. Tudo que teve o seu início criado no tempo, acabou. E vai acabar. Os céus e a terra passarão em tudo que há, mas a palavra do Senhor não. Amém?
Se eu sei que tudo foi criado no tempo, mas Deus está fora disso. Ele sempre existiu. Amém? Amém ou não amém? E tem os céus, a terra, o mar, os animais, que tudo foi criado por Ele. E também tem o tempo do fim, que é temporal e é passageiro. O resto, tudo criado pelo homem. O homem sem essa eternidade, corrupto, sujo, criou tudo que não salva, porque não tem eternidade na criação do homem. Mas Deus criou a eternidade há 2000 anos atrás, no ventre de Maria. Ali estava a eternidade saindo. O que Deus criou, que é eterno, saiu do ventre de Maria, cresceu, aumento de Deus, e revelou Deus para nós. É a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, Jesus andando, Deus na terra, aumento de Deus, Deus na terra, imitando Jesus, porque Ele deu a eternidade para toda a igreja da face da terra. Então o líder espiritual tem que revelar o Deus eterno, o Deus espiritual, não um Deus terreno que cuida só da terra. Um guia espiritual leva as almas para cima, não prende as almas embaixo. Porque a promessa de Deus é essa, a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Tirar os olhos da humanidade disso que vai perecer. Deus eterno, espiritual, se manifestou para nós para não dar nada material para a humanidade, dar a vida de cima. Se eu esperar em Cristo, senão nessa vida, que Ele vai me dar comida, vai me dar bebida, vai me dar bem, sou o mais miserável de todos os homens. Ele não veio dar isso. Isso Ele sempre deu. Ele vai dar o que ninguém nunca deu e podia dar. A vida eterna. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Temos uma alma aqui dentro, temos um Espírito aqui dentro. Deus é Espírito e sempre existiu e sempre vai existir. Nós temos que aprender. A matéria, isso aqui, não revela meus sentimentos, não revela a razão, não revela a sabedoria, não revela as emoções, nada aqui revela isso. Quem revela é esse homem moral aqui dentro, que está aqui dentro, que tem um senso de justiça, se emociona, chora, sente dor. É esse homem visível, foi esse homem que o Deus, que é Espírito, enviou o Filho para tratar. Se eu tenho certeza disso, que a matéria não tem sentimentos, eu tenho certeza que esse Deus é Espírito, eu tenho certeza que esse Deus é eterno, eu tenho certeza que Ele me ama, e eu tenho certeza que o que Ele prometeu, Ele cumpre. Porque a matéria não traz nada disso. De onde vem esse sentimento? Deus é Espírito. Se tu se entregar, vai ter no aumento de Deus na nossa vida. No 24, portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para quê? Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se tornou espiritual, é um ser eterno que contempla a glória futura. Se já ressuscitaste com Cristo, se entrou na atmosfera do céu, busca e pensa nas coisas de cima, e não
na da terra. Cristo, que é a vossa vida, vai se manifestar. Cristo é a nossa vida. E a nossa vida está escondida com Cristo, com Cristo, com Deus em Cristo. Não está escondida de nós, está escondida para nós. Busca e pensa nas coisas de cima. Busca essa vida que está com Cristo para nós. Não é escondida de nós. A vida eterna, a promessa é a vida eterna, para tomar conta do nosso ser. Dia a dia, tomar conta. Comentários, nenhum comentário mais visando as coisas terrenas. Você quer o céu, você quer a glória eterna. As coisas terrenas não te prendem mais. Quem faz isso é a obra do Espírito Santo. Eu ressuscitei com Cristo. Eu penso e busco nas coisas de cima, na nova vida que esse Deus eterno e espiritual veio nos dar. Amém? Não é mais o visível, é o invisível. A nossa esperança está naquilo que não se vê, que entrou numa atmosfera do invisível, onde a fé reina, nos transportou, e essa vida antes é o império das trevas, e nos transportou para o reino da luz, do Filho do seu amor, súditos desse reino eterno. Sou escravo, servo de um reino eterno, que Ele me deu. Não sou mais dessa terra. Os rudimentos desse mundo não me dominam mais. Porque o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Funciona assim. Estou morto para os rudimentos desse mundo. O que o mundo governa, as vidas que o mundo governa, o cristão saiu fora dessa estatística. Amém? Então, é a eternidade que tem que tomar conta do homem interior. A mensagem salvadora de Deus mesmo, a salvação eterna, a fé verdadeira, ela fala que Deus é invisível, ela fala que Deus é eterno, e ela fala que Deus nos proporcionou, nos deu condições de não ficar preso em nada nessa terra. Porque aqueles que cobiçam mais riqueza, por si só caem em condenação. Porque não está satisfeito com a vida que Cristo está dando. Quer algo a mais. Não andeis inquieto por coisa alguma, porque tu não vai acrescentar nada. Antes só entrega a Deus e viva a vida que Ele quer. Isso é Bíblia. E com isso vou fazendo, e vai ser notório um aumento de Deus. Pelo fruto conhecereis a árvore. Se tiver tudo funcionando da maneira certa, sabe o que eu vou ter que ver? É inevitável um aumento de Deus. Como é que há um aumento de Deus? Quando eu estou sendo transformado de glória em glória e vivendo a vida que Jesus conquistou para mim. Está havendo um aumento de Deus. Quando isso não ocorre, não tem alguma coisa atrapalhando o crescimento. Eu estou embarreirando a eternidade de tomar posse do meu homem interior. Porque a promessa não falha. Porventura a promessa falhou? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Onde Cristo entra da maneira correta e fica funcionando da maneira da palavra, há um aumento de Deus, a promessa não vai falhar nunca. Porque aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.